tempo, né? Porque a live tem esse tempo fixo aí de... Praticamente eu estou contando agora 45 minutos para a gente daí já ir fazendo a finalização, Cláudia, porque na medida em que eu entro ao vivo, mesmo que vocês ainda não apareçam, né, não, nem apareça, eu acho que para quem está vindo, o Instagram já começa a contar o tempo. E aí, né, com um assunto gigantão desse, a gente não pode perder tempo hoje, né? Com certeza. E eu comentei com assim, diversas professoras, essa semana eu tive algumas reuniões falando sobre a questão com pais, né, assim, pedindo orientações sobre essa questão de que os filhos, às vezes, não parecem muito atentos na aula à distância. E aí eu falei, olha, nós vamos fazer uma live sobre competência auditiva. Vocês vão ver como essa questão do processamento auditivo ele tem um peso gigantesco nessa condição nossa agora da comunicação à distância. Ou seja, se antes já existia, que a gente sabe, mas né, agora, como nós temos esse mediador, que é o som digital, né, internet, a própria estabilidade da internet, que modifica a entrada, né, a chegada do som. Então, sem dúvida nenhuma, falar em competência auditiva, e até não só para as crianças, já que a gente tem, né, quantas pessoas que estão trabalhando à distância. Tenho pacientes adultos que relataram isso, né, de como às vezes é difícil essa questão das reuniões, quando um entra, né, quando não se respeitam os turnos, né, vai falando, e aí fica aquele monte de ruído. Então, nada melhor do que a gente falar com alguém que é mestre nesse assunto, literalmente. A Cláudia, então, agora já exatamente 4 horas, está aberta a nossa live. Obrigada a todos que já entraram, os seus fãs, Cláudia, a todos que aceitaram o convite. Hoje o nosso assunto é um assunto de muita urgência. Urgência no sentido de que sabemos, considerando já mais de 70 dias nessa condição de comunicação à distância, de que isso veio para ficar. O próprio ensino, eu acredito que nunca mais vai ocorrer da mesma forma, assim como as nossas terapias, as possibilidades se ampliaram, eu pelo menos vejo dessa forma, né, Cláudia? Houve uma ampliação, no sentido talvez das condições híbridas, principalmente até que tudo isso se organize, se estabilize de uma forma melhor. E aí nós temos uma necessidade que no início foi aquela questão toda do choque, né? Meu Deus, como a gente vai fazer tudo isso e tal. E agora estão aparecendo essas outras questões. Então, a dificuldade de compreensão na fala à distância, em pessoas que não tinham queixa até então. Só não tinha queixa. Né? Você entende bem? Entende. Né? Não gosto, aquela história, não gosto muito de ir em festa quando tem muito barulho, mas tudo bem. Né? Sobrevivi até agora. E agora, nessa condição de comunicação à distância, a gente percebe que isso está se acentuando. Percebo até alguns professores que relataram essas dificuldades para mim, no sentido não só vocal, do cansaço, mas também da condição de quando pede para um aluno falar, o outro falar, e às vezes esse som chega cortado, como às vezes é difícil a compreensão. Cláudia, então, primeira coisa que eu quero te perguntar quando a gente fala de processamento auditivo, é muito comum que as pessoas falam, não, mas eu já fiz um exame, eu escuto bem. Você que realiza os exames, porque eu faço as terapias, eu não realizo os exames. Eu tenho a minha Cláudia aqui de Jundiaí, a Cláudia Costa, que é do nosso grupo lá, que realiza muito os exames, principalmente porque a gente tem um convênio em comum. Mas qual é a diferença entre uma audiometria, entre alguém que chega para fazer um exame auditivo e a bateria do processamento auditivo? Então, é assim, eu trabalho com otorrino já desde que eu me formei, eu trouxe o processamento aqui para Maringá, comecei a estudar sozinha, aí fazendo cursos atrás da Tereza, enchi o saco da Tereza, da Fátima, e comecei a estudar e descobri
essa ferramenta que eu achei assim maravilhosa para a gente tentar entender algumas coisas dos nossos pacientes, dos nossos, né, que nos procuram, que às vezes não dava certo. Então, antigamente, a maior parte dos otorrinos, porque hoje alguns já são treinados, tem as fonos já que treinaram eles, né? Mas os estudos e toda a questão da mídia já vai se falando mais de processamento, né? Então, o que acontecia muito antigamente? O paciente tem uma queixa. Criança nem tanto antigamente, né? Mas antes os pacientes tinham queixa assim, adulto, por exemplo, comecei a trabalhar numa fábrica, num lugar onde tem muito barulho, as pessoas conversam, eu não entendo, eu não entendo ao telefone, tá difícil de me comunicar, e eu não tô rindo. O otorrino pediu uma audiometria, a queixa do paciente era de tentar entender o que o outro falou, mas assim, eu escuto bem. Fazia uma audiometria normal, e esse paciente ia embora, sem saber o que ele tinha. Então, processamento é moda? Começou agora? Não, processamento vem há muito tempo. Provavelmente, na nossa sala de aula, tinha pessoas com alteração, né, já vem. Só que hoje nós temos uma ferramenta que pode avaliar e ferramentas para tratar. Porque o processamento auditivo alterado não é uma deficiência, é uma dificuldade. Né? Então, a audiometria, ela vai medir o quanto eu escuto. Então, nós temos 8 frequências, de 250 a 8.000. Escutamos até um pouquinho mais. Os outros animais, cachorro, ouvem mais ainda, né? Frequências mais altas. Mas nós conseguimos até 12.000, tá percebendo esse som mais fininho. Só que na audiometria, a gente mede até 8.000 Hz. E a gente tem uma configuração nessa audiometria. Então, tem limiares normais, onde para o adulto até 20, 25 dBs, né, para a criança até 15 dBs, e essa medida, ela pode ir sendo quantificada de acordo com o que vai perdendo. Então, a gente tem a perda leve, a perda moderada, a perda severa e a perda profunda. Claro que vai aparecer muito antes quem tem uma perda severa, uma perda profunda, vai procurar antes. Só que, além disso, a gente tem também a configuração da perda. Então, eu posso ter preservado em graves, que é a área da fala, que eu percebo melhor, e queda em agudos. Eu posso ter algumas frequências que caíram, e isso também pode dificultar muitas vezes a comunicação. Então, esse paciente que às vezes tem zumbido ou tem algum outro sintoma, ele aparece mais cedo para ser avaliado. Agora, aquele que tem uma audição normal e tem uma queixa, às vezes ele fala assim: eu não vou lá fazer audiometria porque eu só não entendo no meu trabalho. Eu não vou fazer esse exame porque eu só não entendo em reunião, em festa. Mas o que acontece? Por que ele só não entende quando tem barulho? Porque fazer esse filtro, que é uma habilidade do nosso sistema auditivo, é difícil às vezes. Né? Filtrar essa informação, discriminar esse som, perceber o que eu tenho que ouvir. Então, quando eu explico o que é o processamento auditivo, normalmente eu faço uma analogia a uma linha de trem, uma linha de metrô. Então, é como o som entra, né? Você tem as estações e você tem o vagão. Em cada estação, entra informação, sai informação, vai para a próxima estação. E é esse vagão que vai levando essa informação, ele pode ir vazio, chegar lá no final, o que eu vou fazer? Quê? Né? Ou ele pode ir muito cheio, fala, nossa, não sei, mas não estou entendendo nada do que está falando. E esse que nós adultos não suportamos repetir. Se a pessoa começa a falar, que? Você faça surdo? Vai fazer um exame. Porque a gente não tem, né, essa paciência. E esse que, ele vai confundir muito a nossa comunicação. Você fala assim, você não está nem prestando atenção, mas eu preciso de atenção. A primeira habilidade que a gente desenvolve é a localização sonora. Localizar da onde vem a fonte sonora é a primeira habilidade. Ela é muito importante, porque é onde eu vou manter o foco, aonde eu tenho que manter a minha atenção. Então, sala de aula. A professora anda pela sala, e a criança não tem localização sonora, ela fica procurando, ela fica buscando. Aí, o que ela faz? Desiste. Tá chato, eu não tô entendendo o que essa mulher tá falando. Eu vou pensar no tênis que eu quero igual do meu amigo, que eu quero que a minha mãe compra. Eu quero aquele videogame que tá lá em casa me esperando. Então, ele vai ter um déficit de atenção. Mas muitas vezes esse déficit de atenção ele é decorrente de um processamento que não está funcionando muito bem.
E a localização sonora, a gente tem ela a partir do momento que a gente nasce. O bebê, primeiro, ele localiza direita e esquerda, depois ele vai localizar em cima e embaixo, e depois vai fazer o 360, de localizar de todos os lados. E essa habilidade a gente não perde, até não perder a audição. Então, enquanto a gente tem audição, a localização sonora ela é importante para a sobrevivência. Né? Você está andando na rua, se você não localiza de onde vem algum, pode ser perigo, você pode ser atropelada, pode acontecer um acidente. Então, localizar é a primeira habilidade que a gente tem que avaliar e dar muita importância. Você falou várias vezes da questão da atenção. Então, eu acho que um outro ponto importante, né, Cláudia, que a nossa audição, no primeiro momento, ela precisa de uma atenção. Então, se eu não tiver atento, eu também não vou conseguir nem isso que você falou, né? Nem perceber da onde está vindo. Talvez e aí é esse ponto que às vezes eu tenho alguns questionamentos de pais, professores, assim, e que é a questão assim, mas é que ele é distraído, é porque tem déficit de atenção. Eu acho que existem as duas condições. Existe aquele que não tem o déficit de atenção, mas ele tem uma alteração de processamento auditivo acentuada, que causa isso, né? Eu não estou conseguindo nem saber de onde vem o som, eu me distraio como secundário. Existe o contrário. Sim, por isso que tem que ser investigado. Por isso que hoje a gente usa a bateria do processamento, onde são testes que vão ser avaliados. Atenção, memória, discriminação, localização, figura fundo, fechamento. Então, nós temos a bateria para enxergar melhor como que esses vagões estão indo, né? Como que está o funcionamento dessa via, desse trem, por onde que ele está passando, o que ele leva mais, o que ele leva menos, o que ele não leva, né? Como que está acontecendo isso? Por quê? Como é muito subjetivo, é seu, né? É da sua habilidade, é de como você foi treinado, é de como você foi criado, é de como você nasceu, é se você teve otite de repetição, se você teve estímulo, se você não teve. Então, como depende de cada um, não é o padrão para todo mundo, tem muita gente que acha que o filho tem preguiça, que o filho tem má vontade, ou que aquela pessoa que trabalha junto, ele é desligado, é o jeito da madeira, é o jeito dele, porque avaliar o processamento auditivo não é só para a criança que está estudando e com queixas de atenção. O adulto também pode fazer a avaliação e o treinamento e melhorar sua qualidade de vida no trabalho, em casa, no relacionamento social. Eu costumo explicar para os pais que é assim, mas para que fazer esse exame, né? Porque o que vai melhorar depois, né? Fez o exame, deu alterado. Vai para o treinamento. Para que fazer o treinamento? É para melhorar só leitura e escrita na escola? Não. É para melhorar o relacionamento com os amigos, porque às vezes fala assim, a gente não chama a Suzana não, que a Suzana não entende as brincadeiras, ela só atrapalha as brincadeiras, né? Ou assim, a mãe fala, a Suzana é tímida, Suzana... Não, a Suzana não é tímida, a Suzana não sabe o que está acontecendo, ela não está entendendo o que está acontecendo, ela precisa de um tempo. Ela olha, analisa, aí ela se entrega e vai. Né? Então, o comportamento da criança também pode estar relacionado às questões de habilidades auditivas, do funcionamento dessa audição. Aquele professor que fala muito rápido, aquele professor que não tem uma boa articulação, aquele professor que tem uma rouquidão, uma aspereza na voz, aquele professor que anda pela sala, isso também pode atrapalhar o desempenho acadêmico desse indivíduo, né? Agora, também nessa situação que a gente está vivendo, o que vem atrapalhar não só as crianças, mas o adulto, é o uso de máscara, a gente perde leitura labial, a gente tem uma voz mais ressonada, uma voz mais fechada, onde você às vezes não consegue entender. Então, a avaliação do processamento, ela vai trazer esses dados para a gente poder tratar e melhorar. Eu tenho pacientes que eu tratei que estavam já na faculdade, daí estavam lá, né? Não conseguia, enrolado, fizeram avaliação, fizeram treinamento, nem vieram dar tchau, melhoraram tanto, sumiram. Nem muito obrigado vieram falar. Passaram na matéria e sumiram. Então, são aspectos que às vezes acho que é impossível, acho que não vai dar certo, acho que isso aí não funciona, isso aí não dá. Mas é importante, né? A avaliação do processamento. Quando
você falou, né, dessa questão do professor. Eu sou especialista em voz e trabalho bastante com a reabilitação e processamento. Então, vejo que essas duas áreas, cada vez eu vejo elas mais juntas. Porque a própria rouquidão, a gente tem visto muito isso. A própria pessoa não tem um bom feedback auditivo, um bom retorno dela, né? Às vezes tem falhas do processamento auditivo, então ela nem percebe que ela tem aquele padrão vocal, porque ela tem uma alteração, né? De perceber frequência, de perceber duração, né? Os componentes que a gente chama lá de temporais. E agora, à distância, o que eu tenho ouvido bastante, assim, mais como queixas, né? Ontem mesmo eu tive conversei com duas coordenadoras e elas até pediram para eu fazer um videozinho rápido de orientação com relação a esse aspecto de falar à distância. Porque falam, eu não sei, são alunos bons, mas eles queixam às vezes do professorado, professor B, de que não entende, a gente não sabe se é o som que está ruim e tal. Quando você falou das habilidades do processamento, então você falou da localização, da discriminação, né? E aí você falou duas que eu sinto que é as que... Porque quando a gente fala de localização, é uma palavra, né, bem familiar, acho que a todo mundo. Localizar, direita, esquerda, né, em cima e embaixo. Discriminar também, eu discrimino A, B, C... mas quando a gente fala de figura fundo e fechamento auditivo, eu sinto que são dois aspectos das habilidades que, do ponto de vista geral, as pessoas têm muita dificuldade de compreender exatamente o que é e qual o impacto quando eu tenho uma alteração. E como é diferente alguém que tem alteração em, sei lá, discriminação auditiva, em percepção de grave, agudo, temporais, e alguém que tem alterações mais voltadas a fechamento, a figura fundo. E eu atendo atualmente duas adultas que são mães de ex-pacientes meus, uma teve alta, e as duas trouxeram a mesma questão quando os filhos fizeram tratamento, que já eram adolescentes também, que falaram, olha, depois que eles terminarem, eu ainda vou fazer algo para mim, porque eu tenho certeza que eu tenho alteração. E eu achei isso muito legal. Né? E aí, uma delas já teve alta, e ela fala assim, o quanto o treino foi revolucionário. Ela falou, olha, meu Deus, eu devia ter descoberto isso na faculdade. Ela falou, porque eu sofri muito na faculdade. E é isso que você falou, né? E afeta a memória. Então, eu gostaria agora que você até explicasse um pouquinho essa questão, assim, o que é quando a gente fala de figura fundo e de fechamento, por que agora, com essa questão da comunicação à distância, esses dois aspectos pegam tanto? Então, que nem tinham queixa. As pessoas estão percebendo mais, por quê? Porque está sendo exigido mais dessas habilidades. Então, fechamento e figura fundo são habilidades que a gente tem o tempo inteiro na comunicação, dentro do carro, numa loja, em casa, na escola, no trabalho. Por quê? Nós vivemos num mundo sonoro, né? Num mundo com muitas informações auditivas. E a gente precisa do quê? Dessa habilidade para filtrar o que entra e o que não precisa entrar. Então, primeiro, figura fundo. Eu estou fazendo figura fundo aqui. Eu estou olhando você, eu sei que aqui está meu copo de água, eu sei que aqui está a mesa. Eu estou conseguindo filtrar o que vai entrar pelo meu olho, né? Então, eu estou focando em você e o resto não me chama atenção. Se aparecer algum movimento, eu vou olhar porque é uma coisa que me chamou a atenção, né? Pode ser um bicho, pode ser alguma coisa caindo e tudo. E a gente faz isso no ouvido também. Então, o que vai entrar? A voz da professora ou o barulho do pessoal na quadra? A voz da professora ou o barulho da carteira que as crianças estão fazendo. E isso depende de habilidade, depende de um treinamento. E quando que a gente treina isso? Na primeira infância, quando a gente está desenvolvendo todas as nossas habilidades. Né? Então, figura fundo é o que vai entrar, o que é importante entrar. Então, eu localizo e o que eu deixo entrar. Então, o que vai entrar no primeiro vagão? Vai entrar tudo? Não. O barulho, os sons contínuos, o nosso organismo, nosso ouvido consegue anular.
consegue separar esses sons. Então, eu não quero ouvir o barulho da geladeira, lá chega uma hora que você deixa de ouvir. Se alguém falar, você fala, nossa, olha o barulho da geladeira. Né? Mas os outros sons que a gente está ouvindo, se eu mantenho o meu foco, se eu mantenho a minha atenção, se eu localizo e estou mantendo, os outros sons vão entrando. Não tem pessoas que assistem filme que pode estar caindo a casa, que daí tá lá ligado, geralmente é homem, né? A Suzana também. Então, isso por quê? Porque tá focado naquilo. Os outros sons não estão sendo interessantes, né? Isso é a figura fundo. O fechamento é quando eu escuto por pedaços e eu tenho que fazer entender por inteiro. Então, é quando eu escuto distorcido, quando eu escuto aquela voz robotizada, e eu tenho que tentar fazer uma ligação disso para entender o que está ouvindo. Então, o fechamento auditivo hoje é mais exigido por conta de uma fala acusticamente modificada. Então, o microfone do professor, ou a qualidade da caixinha de som do computador, ou o tipo de fone que está usando. Então, eu preciso fazer o quê? Tentar fechar, saber se ele falou batata, se ele falou barata, se ele falou macaca, né? E isso eu preciso, para fazer fechamento, eu preciso do quê? Eu preciso de vocabulário, eu preciso ter intrínseco, a minha redundância intrínseca. Então, se eu começar aqui a falar para vocês de física, de lua, de pedra, de aço, vai ficar eu e a Suzana aqui, porque a Suzana me chamou, que senão e eu falo assim, credo, mas do que ela tá falando? Eu não tô entendendo nada. Isso aí, né? Por quê? Porque eu não tenho o que entender. Então, eu preciso de vocabulário, eu preciso para entender. Agora, fazer fechamento auditivo, mulher faz muito bem. Estamos numa festa. Aí você escuta assim, Arezzo, ação, promoção da Arezzo, opa, vamos lá. Então, fazer fechamento é mais ou menos isso. Você escuta pedaços e você fecha, entende por inteiro. Então, se eu estou numa aula que eu não conheço a matéria, que é uma coisa, né, do outro mundo, difícil, o professor está falando meio rouco, o meu som não é bom e eu não estou entendendo, eu vou desligar. Eu vou virar, né, déficit de atenção total ali. Não adianta Ritalina, não adianta nenhum remédio. Por quê? Porque eu não estou conseguindo fechar aquilo, não conseguindo entender aquilo que está entrando, né? Então, no carro, às vezes acontece, porque o barulho do motor, o rádio ligado, e a mãe tá lá na ladainha, né, falando. A criança atrás, a mãe na frente, brava, dirigindo, falando, e no final falou, você entendeu? Aham, não entendi. Não entendeu nada, né? Tudo errado. Então, ele é preguiçoso, ele não presta atenção. Não é que ele não presta atenção, ele não está conseguindo entender aquilo que está sendo falado. É como se ele estivesse ouvindo outra língua, está ouvindo em javanês. Não entende. Tem uma faixa etária de maturidade, no caso do fechamento e da figura fundo, Cláudia? Então, a gente sabe que as habilidades auditivas elas vão se desenvolvendo. Né? A via auditiva ela fica madura por volta dos 12 anos. E o ideal da avaliação do processamento é a partir dos 7 anos, que é quando a gente já espera um amadurecimento de corpo caloso. Então, a partir dos 7 anos, a gente já pode estar avaliando essas habilidades. Já existe teste para se avaliar a habilidade de fechamento, a habilidade de figura fundo, a partir do 7, mas ela já começa antes a se desenvolver. Só que ela é exigida mais no período escolar, onde o indivíduo está ali para poder usar. Então, ele precisa filtrar o som da escola, ele precisa filtrar o som que não é importante, né? E isso tudo a gente vai desenvolvendo desde pequeno. Então, se eu pego um bebê, coloco ele num quarto escuro, no silêncio, o que ele vai desenvolver ali? Nada. Então, por isso que é importante ter o estímulo, contar história, ouvir música, né, ter estímulo auditivo, a voz do pai, a voz da mãe, a voz do irmãozinho, né, música rápida, música lenta, tudo isso para que ele possa. E vocabulário, a gente vê que as nossas crianças hoje não têm vocabulário. Nossas crianças são muito pobres nisso. E eu só faço o fechamento se eu tenho vocabulário. Se eu não tiver muito vocabulário, né, guardado lá, recitado, como que eu vou fechar aquilo que eu estou ouvindo? Então, a estimulação é de extrema importância, né, em todos os aspectos, mas no auditivo, para aquilo que vai ser exigido futuramente também.
Você tocou num assunto que me fez lembrar. A gente faz a pauta. É bom a gente explicar isso para as pessoas. Olha, gente, eu vou explicar de novo. Eu faço pauta, eu escrevo tudo bonitinho, anoto, põe no computador, mando as perguntas para o entrevistado, mas eu acho que eu preciso amadurecer isso em mim. Porque o assunto vai disparando outras coisas. Mais gostoso, Suzana, mais gostoso assim. É que você falou uma coisa que me lembrou um paciente há um tempo atrás, muito interessante. Ele já era um pai mais, assim, era segundo casamento, então ele já era um pouco mais velho. E ele tinha 2 filhos já praticamente adultos e depois casou-se de novo e teve um garoto que foi meu paciente. E quando o menino veio, tinha perto dos 9 anos, 8, 9 anos, que é a faixa que eu mais atendo, a partir dos 7, 8 anos, e os adultos. E aí, quando ele trouxe o exame, ele fez assim, olha, e para mim isso tudo, ele já era perto na casa dos 60 anos. E assim, uma pessoa que veio de uma família grande. E aí ele falou assim para mim, olha, para mim isso é tudo muito estranho. Desde que esse menino nasceu. E assim, e a mãe do lado. E aí eu pensei, Jesus, né? Eu não quero ser responsável por nenhuma DR aqui. Exato. Não, porque ela já vem de uma outra estrutura, que tudo era um mundo silencioso. Se você está falando dessa questão do silêncio, né? Ele falou, eu não sei se é porque eu cresci no meio de 8 irmãos. Meu, a gente para conseguir falar na mesa... Tinha que, né? Espera minha vez, né? E entrar. Ele falou um termo, eu estou até tentando lembrar. Assim, como assim, aproveitar a brecha que entre uma pauta e outra, né? E agora é minha vez de falar. Ele falou, e ela não, né? Porque ela é filha única. Então, acho que tudo isso... Ele falou, e quando o menino nasceu, ele falou, meu outro filho... Como os dois tinham um intervalo pequeno de idade, ele falou, eu e a minha outra esposa, a primeira esposa, que ele era viúvo, né? Ele era viúvo, não era separado, ele era viúvo. E ele falou, ela trabalhava, e ela trabalhava às vezes em casa um tempo, e a gente tinha muito barulho, a gente morava numa casa pequena no início e tal. Ele falou, a gente nunca nem pensou nessas questões de não deixar barulho. E agora eu estou numa outra fase da vida, então... Eu, né, no começo deixava, falou, agora que veio esse exame, eu queria até entender isso, porque para mim isso é coisa da modernidade, ele falou. Porque a gente não tinha nada disso. Quando ele falou isso, eu comentei esse aspecto, eu falei, você acabou de falar para mim que você tinha 8 irmãos. E aí eu comecei a pensar, realmente, né, uma família grande, eu acho que o estímulo, esse aprendizado de filtrar barulho, de prestar atenção em, né, 2 coisas. Você falou, você está numa festa, alguém falou tal coisa, falando, né, você estava prestando atenção aqui, mas de repente você conseguiu pegar outra informação. Eu acho que realmente, não que nós tenhamos mais problemas do que antes, mas talvez nós tenhamos questões diferentes do desenvolvimento. E Sim. Isso que você abordou agora do vocabulário também, né? Porque se você tem uma família grande, e você vai ter o fulaninho de 16 anos e o outro pititico de 2, aquele de 2, ele vai escutar palavras tão diversas. Que não pode. Exatamente. E que ele vai procurar, de alguma maneira, né, entender o que é. O que está acontecendo. O que está acontecendo. Né? Então, realmente, eu acho que esses fatores todos sociais, eles acabam tendo um peso, né? A Patrícia, acho que foi a Patrícia Leguin, que ela fez a seguinte pergunta. Se existe uma hierarquia da maturidade a partir dos 7 anos, no caso das habilidades auditivas. Ou seja, então, se a gente pegar aí da escala de irmãos, né? Não tem problema, porque aquele de 4, ele não ia mesmo ser capaz de fazer aquilo, ele só ia conseguir fazer aquilo aos 7, né? E o outro aos 13. Ou, na realidade, como que acontece essa hierarquia do processamento auditivo, das habilidades? Então, como nós temos a via auditiva, que ela começa a análise, então, primeiro a gente escuta em quantidade, que é até a cóclea. A partir do momento, abaixo do 7,
mas eu vou explicar do mesmo jeito, Patrícia. A partir do momento que esse evento acústico ele se torna um estímulo elétrico, quando ele entra já na cóclea, e que ele vai fazer essa análise acústica, né, de grosso, fino e tudo, e que ele entra no nervo auditivo, começa o processamento da informação. Então, o núcleo coclear é a primeira estrutura que vai analisar o estímulo acústico que entrou, que é a função do filtro, o que entra e o que não entra. Né? E depois nós temos uma corrente, né, que vai indo, que seria a explicação do vagão, aonde isso se cruza. Então, tudo que eu ouvi da orelha esquerda vai para o hemisfério direito, tudo que eu ouvi da orelha direita vai para o hemisfério esquerdo. Isso, na avaliação do processamento auditivo, é importante em relação à questão da idade por conta do corpo caloso, que é uma estrutura que amadurece por volta dos 7 anos. Então, eu não consigo analisar, avaliar ou dar um diagnóstico, avaliar até a gente consegue, se a criança for boazinha, se a criança ficar de boa, conseguir fazer os exames, porque os exames são chatos, cansativos, aperta o fone, né? Eles não aguentam muito, mas a avaliação dessa via antes, eu posso fazer de uma forma natural. Então, assim, se eu falo palavras muito longas, se eu falo frases longas, esse indivíduo entende, né? Como que está a comunicação dessa criança, se ela está conseguindo completar a conversa, entender a conversa, se ela fala muito se ela demora para responder. Então, a demora para responder é sinal de maturidade. Então, a via está lá, mas não está pronta ainda. Né? Então, eu tenho que esperar para chegar lá em cima para fazer todo esse cruzamento. Então, como todas essas estruturas da via auditiva a gente tem, né, são em relações à questão do cérebro, precisa ter maturidade, mas não existe uma hierarquia. A única coisa que vai começar é a localização sonora, é a primeira. Né? Eu me refiro em relação à estimulação com crianças menores. Tem que estimular tudo, eu não vou estimular separado. A localização sonora é a primeira coisa que a gente vai desenvolver. Depois da localização sonora, eu começo a reconhecer o som. Essa é a voz da minha mãe, essa é a voz do meu pai, esse é o som do meu cachorro, né? Qual que é o som da vaca? Não sei, não moro mais no sítio, não vou no sítio, não tem mais vaca, né? Só vou saber o som da vaca se o Baby Shark lá fizer o som da vaca, porque as crianças hoje estão tudo em cima de tablet, de televisão, mas depois eu tenho reconhecimento. Eu reconheço, aí eu consigo discriminar. Eu vou discriminar a voz do meu pai tá perto, tá longe, meu pai tá bravo, meu pai tá bonzinho. Aí começo a discriminar esses sons. Depois de discriminar, aí eu vou entrando em processos em habilidades mais específicas, né? No caso, a criança ela não consegue fazer um fechamento tão certinho, tão perfeito, ou tão melhor como a gente já consegue, porque a gente já tem anos de treinamento, mas isso precisa ser feito. Então, seguindo uma sequência, uma hierarquia, seria localizar, reconhecer, discriminar, para depois ele poder memorizar, né? Porque a memória vem depois. Eu só tenho atenção se eu tenho memória, se eu tenho memória, se eu tenho atenção. Então, até chegar na memória, que é onde a criança já começa a falar, começa a lembrar dos sons, do au-au, do vovó, do dá, do água, e ela começa a desenvolver os seus aspectos de fala.